Graça e paz, amados, eleitos, santos do Senhor. Bom, como eu havia prometido, um, um vídeo, um estudo sobre as 4 divisões da Bíblia, eu fiz sim, mas eu tive um pequeno problema de som. Aí eu acabei tirando o ar, né? Então eu peço que me perdoe, em nome de Cristo ressuscitado. Aquelas pessoas que visualizaram, mesmo assim depois outras pessoas quiseram ver, pelo que eu comunicado que eu já recebi aqui, então me perdoe mesmo, nós estamos fazendo novamente, é por isso que geralmente eu faço sempre o esboço antes, para que quando para evitar esse tipo de ocorrido, amém? Vamos lá então, quando a gente fala em relação a essas 4 divisões, como que a gente vê, como que é pregado hoje, tudo isso baseado em 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Bom, como todos sabem, meu nome é Eli Gonçalves, esse canal chama-se Conversa em Graça e vamos ver o que a gente pode aprender hoje, tanto eu quanto você. Essas 4 divisões, elas se referem à escritura, à história, um evangelho diferente, que eu vou explicar por que diferente, que seria o da circuncisão, né? E o evangelho da graça, ou de Cristo, que é, que é o ideal, é o único evangelho, né? É o único. Vamos lá. 2 Timóteo 3,16, né? Então, vamos lê-lo. Vamos começar. Cadê você, meu amigo? Fala para mim onde é que você está aqui, que eu... Isso, vamos lá. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça. Por que eu fiz questão de frisar muito, Entenderemos em seguida. Logicamente, nós estamos depois da cruz, né? Após a morte e ressurreição de Cristo, foi estabelecido um novo pacto. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Em Hebreus 10,16. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Gálatas, capítulo 2, versículo 7. O escolhido para anunciar esse novo pacto aos gentios foi o apóstolo Paulo, né? Então, em Gálatas 2,7 diz o seguinte: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, Gálatas 2,7. Após a morte de Paulo, o fato este anunciado por ele, houve uma mescla desses dois pactos, né? Da circuncisão e incircuncisão. Durante o ministério dele já teria bastante trabalho referente a isso. Em Atos, capítulo 20, verso 29, diz assim: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão ao seu rebanho. Nós vemos isso hoje no sistema religioso. Falam de Cristo? Falam. Falam de Deus? Fala. Falam da graça? Fala da graça. Não tem nada a ver. Nada a ver. Isso é para engambelar. Por isso que as pessoas têm que ler. Se não ler, não adianta. Ficar aí crendo no homem, não vai adiantar nada. Vamos lá. Em 2 Tessalonicenses 2,2 está escrito: que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis que por espírito, quer por palavra, quer por carta. 2 Tessalonicenses 2,2. Portanto, o que veremos a seguir é a diferença entre escritura e história, um evangelho diferente, que é o da circuncisão, e o evangelho de Cristo, ou da graça, que é o da
incircuncisão. Primeiro, vamos lá, Escritura. A Escritura inclui a lei, os salmos e os profetas. Esses livros foram inspirados, não houve uma comunicação visível, de Deus para com seus autores. O Espírito de Deus tomava suas mentes e esses escreviam. Agora, vamos ler novamente. 3,16 de 2 Timóteo. Diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16. Agora entraremos exatamente no que é o principal, o pano de fundo desse estudo que nós estamos fazendo. É importante corrigirmos esse erro gritante, né? Que muitos cometem com esse verso. Alguns o utilizam para classificar a Bíblia inteira. Presta bem atenção. Quando o apóstolo estava deixando claro o pacto da lei, escreveu toda a Escritura. Até porque, quando ele escreveu essa carta a Timóteo, a Bíblia não estava em sua totalidade, ela não tinha sido escrita totalmente. Então, não precisa se falar muito, né? Esse pacto defeituoso, muito defeituoso. Mas agora, tanto melhor, o ministério é o seu, quanto mediador de um melhor pacto, estabelecido sobre melhores promessas. Porque se aquele primeiro fosse sem defeito, nunca se teria buscado lugar para um segundo. Hebreus capítulo 8, versículos 6 e 7. Além de ser uma transgressão ao pacto vigente, aplicar este nos dias atuais traz sérias consequências, pois estamos falando de um pacto que era condenação e morte. Inexistente. Totalmente inexistente. História. A história inclui os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João e também Atos, né? E abrindo o adendo, 9, 16, 17, 18, em diante, de Hebreus, capítulo 9, diz que não pode existir um testamento, um novo testamento, se ainda existe o testador. Ele só pode acontecer isso se a pessoa morreu, mas nesses livros Jesus ainda estava vivo. Então, tudo isso é uma questão de, sabe, as pessoas entendem do jeito que aprende nessas quatro paredes aí. Então, é complicado. E um outro detalhe importante, nós encontramos também em João 20, 22 e 23, onde diz assim: e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: receberei o Espírito Santo aqueles a quem perdoardes os pecados, e lhes são perdoados. E aqueles a quem retiverdes, lhes serão retidos. João 8, 20, 21, 22 a 23. João 20, de 22 a 23. Agora nós vamos ler também Lucas 46 a 49. E disse-lhes, assim está escrito: e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitaste dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados de todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que sejam revestidos de poder. Do alto, né? Sejam revestidos de poder. Quando se fala assim, em João 20, 22 e 23, comparando com Lucas 24, de 46 a 49, entendemos que é o seguinte:
Presta bem atenção. Em um verso, o escritor diz: Jesus aparece entre eles, assopra e os enche do Espírito, certo? E o outro diz que é para ficar em Jerusalém até que do alto recebessem o Espírito. A confusão entre eles é tão grande que o próprio Lucas, em seu livro, é aí que eu repito sempre, leia o livro todo. É aí que o próprio Lucas ele tenta explicar melhor e coloca isso em ordem. Porque ela é cheia de, digamos assim, muita gente fala a respeito de contradição. É que vários homens, não esses 40 discípulos, apóstolos, não é esses não, que foram inspirados, não. São homens, após agora esse concílio de Nicéia, então homens traduziram. Nós vemos aqui tem uma igreja atual aí, onde tem a sua própria, quer dizer, várias, né, tem a sua própria Bíblia. Então, ele vai traduzir certas partes, introduz ali, só para interesse próprio. E às vezes as pessoas acham que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu já falei aqui várias vezes e vou continuar falando. A Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, é diferente, é bem diferente. Veja, Antigo Pacto e Novo Pacto. O que nós podemos ver? No Antigo Pacto, a lei de Moisés, né? 613 ordenanças, mandamentos, onde Moisés, olho por olho, dente por dente, Davi tinha que 200 prepúcios, matava, foi o cara mais ruim que a gente conheceu naquela época da Bíblia, e isso foi segundo o coração de Deus. Hoje as pessoas pensam aqui nessas 4 paredes aí e tudo mais, e pedir bênção para o pastor ou algo parecido, como eu já fiz outro ano passado, pensa que isso aí é negativo, é santarrão, você não pode isso, não pode falar aquilo, não pode beber, não pode fumar, não pode... que é isso? Se vestir. Um outro irmãozinho de São Tomé em Príncipe mandou um áudio para mim aí, que eu já falei aqui, dizendo que perguntei para ele se por um acaso ele continuava indo na igreja, ainda que eu o conheci lá no Japão, e tirei ele né, vamos dizer assim, desse mundo secular, pensando que eu estava levando ele para o céu, estava levando para o inferno, segundo ele. Mas ele agradece muito a mim, porque ele fala: se eu não conhecesse isso, hoje eu não conheceria a graça. Não conheceria. Portanto, hoje eu estou só. Quer dizer, só eu e Cristo, só Cristo e eu. Evangelizo, ajudo pessoas, esses mendigos, os aleijados, os pobres, as viúvas. Hoje eu me sinto totalmente bem. Aí as pessoas já não tem que ser santarrão, porque não sei. Tá, me aguarde. Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que nos apresentaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também, a mim, conveniente descrevê-los a ti, excelente Teófilo. Aqui é Lucas falando por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já está, né, informados. Ele está informado. Lucas capítulo 1, versículos de 1 a 4. Lucas está dizendo claramente a Teófilo que muitos trataram de escrever, porém as informações são contraditórias. Antes de lhe transmiti-las, me pus a investigar os fatos minuciosamente. Quer dizer, antes de falar, pensa antes de falar. Beleza, vamos lá. Agora nós vamos para o evangelho, esse evangelho diferente. Agora vocês vão entender por que é diferente. É o seguinte, no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6 a 8, está escrito assim. Vamos lá, vamos ver por que é diferente. Maravilho-me de que estão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns
que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo, mas ainda que nós mesmos ou um anjo dos céus vos anuncie outro evangelho diferente, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, maldito. Aí a pessoa diz que está na igreja, está não sei o que, tem Cristo, papapá, bororó e pimba, e tá. Mas está escrito aqui, ela não está na igreja, ela saiu da igreja. Ela é igreja, como é que ela vai na igreja? Isso é difícil das pessoas entenderem, é muito difícil. Mas estamos aqui para isso. Sem problema. Concordar comigo, discordar, todo mundo tem direito. Tá certo? Agora, me respeitar é uma obrigação. Eu tenho que respeitar as pessoas que não aceitam. Que pregação seria essa? Fala em Deus? Fala em Jesus? Sim, fala, lógico. Eles falam muito sobre isso aí. Falam muito sobre Deus, sobre Jesus e assim por diante. Porém, esse evangelho está contaminado com a lei. E a lei tinha deixado de ser, perdeu sua validade. Não servia mais, muito menos nos dias atuais, né? E menos ainda para os não-judeus. Eu tenho encontrado tanta gente, quer dizer, graças a Deus eu encontro pessoas aí que às vezes a gente nem conhece pessoalmente e fala a respeito, você não é fulano assim do canal tal? Então isso é muito bom. Vem fazer perguntas. Por exemplo, eu tenho um amigo aí que mandou para mim, um irmãozinho, o livro de Enoque. Eu não tinha lido o livro de Enoque ainda. Li. É muito bom, muito esclarecedor. Por que esses livros chamados apócrifos não estão na Bíblia? Que nós temos essa Bíblia que é dita universal. Por que será? Por que esconde? É um caso a pensar. Existem Bíblias que contêm esses livros de Macabeus, Enoque, Esther, Ruth, sei lá, e assim por diante, que eles falam que é apócrifos. Leia esses livros quando tiver tempo. Mas é maravilhoso. A gente vai entender e vai aprender muita coisa, mas é que geralmente as pessoas têm preguiça de ler, né? Então é meio complicado. Para a igreja, pessoas de Coríntio, o tratamento é no mesmo pé de igualdade. Sempre foi. Esses livros aí de Romanos a Hebreus, as epístolas de Paulo, elas servem para nós hoje. Mas foi escrita para os Coríntios, os Gálatas, os Éfesos, para sair fora desse sistema. Mas por isso que 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículos de 1 a 4, diz que a fé não é de todos, não. É de muitos. 26, 28 de Mateus também diz a mesma coisa. Quer dizer, o sangue que ele verteu não foi para todos, não, foi para muitos. Então, quando você fala a respeito do Evangelho de Cristo, a pessoa torce o nariz, então ela cai naquele contexto de Gálatas 4:31, ou seja, o filho da escrava e o filho da livre. Então, esses que torcem o nariz é filho da escrava, tá certo? E o da livre já tem o coração aberto para ouvir as coisas, ponderar o que é, o que não é, pesquisar para depois chamar o Hélio de herege, de desigrejado, de não sei o que e tudo. Não, é desse jeito. Mas nós estamos aqui, o importante é a palavra de Cristo ela ser expandida. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que não seja Cristo ressuscitado, que nós não temos pregados, ou recebeis outro Espírito que não recebeste, ou o outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrimento. Esse aí eu sinto muito, mas você vai sentir esse sofrimento. Então, se na minha leitura, na minha tradução, está meio confuso para você, vá na sua tradução. Aí, 2 Coríntios 11:4. Aí para você, eu tenho certeza que esse Cristo, esse Espírito que está em você, vai explicar para você direitinho. Tá certo? Não vai procurar homens para te ensinar, não, que
Gálatas capítulo 3, 24 e 25 fala que a gente não precisa mais disso, não precisa mais de tutorial, não. Pelo tempo que a gente tem de evangelho, lá está escrito, tem só ler. A gente já era para ser doutor na palavra. O espírito está pronto e a palavra mata e o espírito está pronto. Não é assim que está escrito? É, né? Para eles, não para nós. Porque o espírito está pronto mesmo. O seu espírito, você não é o que você vê no espelho. Isso aqui é como se fosse uma matéria. Esse pecado que as pessoas falam que você sofre é aqui, ó, que você está em pecado, é na carne. Eu pego na carne. Então é essa conversa fiada, só para botar medo para você dar dinheiro para aquele cão guloso lá. Como alguém pode pregar outro? Mostrando à igreja, às pessoas, né? Jesus, o Nazareno, o sofrido, o judeu que veio cumprir a lei. Paulo sempre apresentou para a igreja o Cristo ressuscitado, o que venceu o diabo, o primeiro Adão. Está na Bíblia. Você nunca leu? Tirou o pecado do meio de nós e cumpriu a lei no nosso lugar, no lugar dos judeus, né? Ele teve que vir à terra, morrer pelos judeus para mostrar para ela, não é assim. Mas até hoje ainda tem judeu no meio, aqui, no meio, no sistema religioso, e só vive sofrendo, entendeu? E servindo ao sei lá quem o tempo todo. E diz que tá na igreja, tá salvo, tá. Quando o apóstolo cita um espírito diferente, significa, que eu falei agora, evangelho diferente, tá aí, tá essa pazinha de cal que a gente sempre gosta de passar. Esse espírito diferente significa uma forma de ensino contrário, que o sistema religioso passa para as pessoas. Esse é o outro evangelho, que não seja a genuína graça de Deus, e traz de forma um comportamento equivocado. Hoje as pessoas vivem, nós vivemos num mundo que as pessoas vivem equivocadas e não, eu vou orar a Deus e não sei o que, mas aqui nada, tá? Hoje tem muita gente se arrumando já para a igreja. Opa, lógico, pedir bênção para o pastor. Vamos lá. Algo bastante importante. As epístolas, né? De João, Pedro, Tiago, Judas e o livro de Apocalipse, que é do ano retrasado, você já está mais vencido, que não é para nós, não tem isso aí, não tem nada a ver com a gente não, tá? São livros que apresentam outro evangelho. Não que estejam errados, quando endereçado para o público certo, tá bom? Que era o único e exclusivo para os israelitas, e não para nós, os gentios, entendeu? Então, as pessoas que eu insisto muito em falar em sistema, eu não tenho nada contra pessoas, mas sim contra o que é pregado no sistema, é isso aí mesmo, eles não pregam a verdade para te enganar, colocar medo em você, para você pegar né, medo de ir para o inferno e ir lá e dar dinheiro para eles. É desse jeito que funciona. Paulo advertiu, dizendo o que prega um evangelho diferente do que eu prego, seja anátema. Gálatas capítulo 1, versículo de 6 a 8. Mas quem prega? Para quem? Para os gentios ou somente para aquele que foi dado o puro e genuíno evangelho da graça? Da incircuncisão, né? Por Cristo ressuscitado. Os apóstolos de Jesus de Nazaré, lhes foi limitado a apenas pregar para os israelitas o outro evangelho, o evangelho da circuncisão, o único evangelho. Compare as pregações dos apóstolos de Jesus de Nazaré para os israelitas e a pregação de Paulo para os gentios hoje. Vamos lá. Vamos ver aqui. Vou dar uns dois exemplos aqui. Vamos ver. O que Tiago, o que ele pregou para esse povo e o que Paulo prega para nós hoje? Meus irmãos, Tiago, né? Meus irmãos, o que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Isso aí é Tiago pregando para os judeus,
tá? Aí o sistema usa isso aqui e tal, que você tem que fazer obras, né, e tudo mais, subir ao monte, dízimo, oferta, e assim vai. Vamos lá. Vamos ler de novo, rapidinho aqui. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela lei. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. A única obra que Deus quer, eu vejo no próprio livro de Tiago, mas as pessoas se prendem aqui, porque quando fala em Tiago 2,14, que é isso que está escrito aqui, ou então em 24, 26, aí o sistema prega isso para prender as pessoas, como eu falei agora há pouco, mas no próprio livro de Tiago, por isso que eu digo, quando você tiver que ler logo por inteiro para você entender, caso contrário, um abraço. Olha, Tiago 1,27 diz que a obra que Deus quer está debaixo das pontes. Ajuda aí um pobre, viúva, é o que está dizendo lá. Essa é a verdadeira igreja, que é você. Tá certo? Vamos lá então, para a gente passar aquela pá de cal. Tem muitos exemplos, mas em questão de esses evangelhos que eu falei aí, Pedro, Tiago, João, Apocalipse, isso aí esquece. Vamos lá, novamente, mais uma besteira de Tiago aqui. Onde está logo a jactância é excluída. Por qual lei? Das obras? Mas não pela fé. Não pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem obras da lei. E isso, veja, contradizendo, quer dizer, agora, o que eu li primeiro foi Tiago, agora esse aqui já é de Romanos, capítulo 3, versículos 27 e 28. É o que está escrito, nós estamos na nova aliança, então não existe mais. Eu só quero, olha, eu vou ler de novo aqui só para a gente, né? Tem muitos exemplos, mas com o tempo a gente vai falando aqui. Paulo refutando agora a Tiago. Onde está logo a jactância? É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas da lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Nós não estamos mais debaixo da lei. A única lei hoje é lei de trânsito. Essa aí, as leis do homem mesmo. Que essa a gente é obrigada. E mesmo assim a gente nem sempre cumpre. Em Romanos, capítulo 3, versículo 27 e 28. Ok? Espero que tenha dado tudo certinho aí, tá no seu coração. Abra o seu coração, sua mente, vá. Porque Deus sempre foi, e será eternamente contigo e os seus. Tá bom? Graça e muita paz e até a próxima.